Estamos de volta, voltamos com mais um Tá Bom Pra Ti ou Tá Bom Pra TI. Como dizia o saudoso Belmarque, se me chamar eu vou, ali. Estamos aqui no Hub 92, mais uma vez agradecer meu amigo Zé Luiz. Rapaz, o cara fez uma parceria aqui que a gente tá arrasando, viu? O negócio no YouTube tá bombando. Valeu, meu amigo Zé. Também agradecer o pessoal do Foto Sombra. Foto Sombra apoia muito o Tá Bom Pra Ti, dá as canequinhas aqui dos convidados, do apresentador. Muito obrigado, meu amigo Rafael Sombra, seu Sérgio Sombra. Agradecer também a Doutor Suposto. Doutor Suposto, quem tá pagando as contas aí do Tá Bom Pra Ti, olha. Agradecer ao Doutor Suposto, agradecer a Vubis. Agradecer também ao pessoal do Movimento TI Maranhão, que é o pessoal que tá apoiando a gente, que assiste o nosso podcast, que curte, que dá algumas sugestões pra gente ali. Então, você que é da área de TI, a gente vai deixar o QR Code aqui. O Oli vai botar o QR Code aqui para você acessar o nosso grupo do WhatsApp e participar do nosso movimento de tecnologia aqui de São Luís do Maranhão. Nossos encontros são bem interessantes para fazer network, conhecer a galera que está envolvida ali com TI. Então, acessa aí o QR Code, participa do nosso grupo do Movimento TI Maranhão, tá bom? Tô com um convidado aqui, gente. Cara, e esse cara é mais uma lenda viva. Como eu gosto de dizer, que eu gosto de trazer muito dinossauro e eu trouxe mais um deles. Esse cara aqui é uma lenda da tecnologia em São Luís, né? Henrique Costa, meu amigo, obrigado pela participação. E tá bom pra ti? Tá ótimo, tá bom pra ti também? Tá bom demais, Henrique, tá bom demais. Henrique, sim, vamos começar assim falando do Henrique, cara. Eu quero saber assim como é que era antigamente, como é que Henrique começou e como é que é Henrique por trás do crachá de Henrique Costa aí, gerente de TI, esqueci agora o que me falou, né? Gerente de expansão, né? Como é que é o Henrique? Josimar, eu fico... É bem engraçado, né? Porque quando eu me formei, eu tive a oportunidade de... A minha graduação é em processamento de dados, né? E no meu primeiro emprego, eu tive a oportunidade de trabalhar com redes. E foi montado naquela época, em 2001, 2000, não tinha... virtualização, né? Então, como não tinha virtualização, a gente tinha que montar um ambiente físico, né? E a minha graduação eu escolhi em virtude de gostar de desenvolver. Só que eu me deparei com redes. E o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de montar laboratórios, testar, estudar, né? Implementar. E isso veio com que despertasse um gatilho. E eu tive grandes oportunidades dentro do Senai, que foi o meu primeiro emprego. Deixa eu te perguntar, tu pegou rede já pá trançado ou ainda era aquela rede... coaxial. Coaxial, novel, né? Que chama aquela rede? Não peguei coaxial, mas estava já saindo, já entrando par trançado. Sim. Peguei, inclusive, rede de 10 megabits ainda. Peguei rede de 10 megabits e também o Windows 95. Ainda peguei ainda. Puta que pariu. E aí eu acabei me apaixonando pela área de redes e acabei largando o desenvolvimento e foi ali que em 2001 aproximadamente, eu acabei me tornando aí instrutor da Cisco aqui no Brasil, junto com Raimundo Silva, né? Que era o outro instrutor da Cisco na época, e eu acabei me desenvolvendo, entrando cada vez mais, trabalhando nessa parte tecnológica, me especializando, tudo voltado para redes, na parte de... Não existia virtualização naquela época, né? Então era servidor mesmo, Linux, né? Eu acho engraçado que eu fiz um treinamento de Linux avançado e que eu não sabia formatar um disquete no Linux, né? Isso para mim foi uma experiência muito, muito, muito bacana. Mas continuei com os treinamentos da Cisco, desenvolvendo. Posteriormente, tive a oportunidade de também, não só como academia Cisco, também ser instrutor da academia Microsoft aqui no Brasil. Hoje eu não tenho mais tanto contato com a academia Microsoft, mas a última vez que eu contei eu tinha acho que umas 23 certificações Microsoft. Começou a falar um assunto que eu gosto e já acabou. E aí eu acabei destrinchando aí com relação a isso, caminhando um pouco mais. Cara, tu te formou aqui mesmo? Aqui no Maranhão? Me formei no Unicelma. No Unicelma. Tu falou aí muito da Cisco, né? Eu até te comentei aqui que uma
uma colaboradora que trabalhou no Doutor Suporte, ela foi aluna tua. Esse negócio que o pessoal fala hoje de hackathon, que as startups falam muito, né, de hackathon para validar uma solução ali, tu já fazia naquela época essa galera que estudava Cisco, né? Já fazia. Inclusive a Nádia foi premiada, eu acho que foi para fora daqui do Maranhão, né? Você já fazia isso aí lá, né? Já. Inclusive, assim, com relação a isso, eu trabalhei no Senai como a parte de técnica, aí surgiu a oportunidade da Academia Cisco, eu me tornei instrutor da Cisco, e posteriormente eu fui para a sala de aula, né? E como o Senai era muito forte a nível de Brasil, acredito que existe até hoje, que é o American Skills, né? Que é o World Skills também, que é a competição de alunos profissionalizantes, e o Senai tem vagas, né, para isso. E eles fazem as indicações. Como é que eles pegam? Eles pegam os profissionais que têm expertise, que tenham condições de estar ali. E em 2009 eu me tornei expert pelo Senai e fui indicado a ser um instrutor que capacita um aluno para competir do American Skills. Então eu treinei uma pessoa, a Juliana, na época, 2010, a gente foi pro Rio de Janeiro a participar do American Skills. Se ganhasse, a gente iria pro World Skills. E aí, nesse caso, eu fiquei como expert, 16 países reunidos. O processo é bem rigoroso. A gente chega uma semana antes no American Skills, fechado, sem contato com o mundo, prepara a prova, interage com os outros países. Tinha Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Argentina, República Dominicana, Colômbia, e todo mundo no hotel, e a gente prepara a prova, são 4 dias de prova, e a partir daí a gente aplica a prova, e aí a gente fica fiscalizando essa prova. E aí a minha aluna, a minha pessoa que eu treinei, ela estava em 3º lugar dentro da competição, inclusive foi até chamada pela Cisco na época, o manager da Caribe e África e Sul-Americano chamou ela para trabalhar na Cisco, que existia um programa de incentivo, né, ao público feminino estar trabalhando na área de TI, né. E aí ela foi chamada, mas ela decidiu, era nova ainda, tinha 16, 17 anos, não participou. Então, eu tive a oportunidade também de dar algumas aulas para várias outras pessoas, mas efetivamente eu fui nesse ano de 2010. Fui inclusive indicado, né, para ser o avaliador líder do American Skills, da Olimpíada do Conhecimento, mas naquele ano eu não poderia ser porque era o meu primeiro ano, né? Entendi. Então, só a partir do 2º ano de participação como avaliador, como expert. E assim, né, a gente acabou caminhando um pouco mais com outros alunos. Renan também. Sim. Renan é outra pessoa também que acabou sendo treinado, teve a oportunidade. O amigo nosso, o Diego Veloso, também falecido há pouco tempo, ele também foi uma das pessoas que a gente treinou. Marcelo, né, pelo menos umas 4 a 5 pessoas a gente teve a oportunidade de estar treinando e estar levando para as Olimpíadas do Conhecimento, American Skills. Caramba, cara. Então essa virada de chave aí foi a partir do momento que tu abraçou ali ser professor, ser instrutor da Cisco, né? Justamente. Como é que essa oportunidade chegou para ti? Isso foi bem engraçado, né? Porque éramos 3 dentro do time, né? Suporte técnico, coordenação técnica, que naquela época coordenada pelo Raimundo Silva. E eu acabei de adentrar, né? O meu primeiro emprego, estava estudando, e a preferência era quem? Era o Raimundo Silva e o Márcio, né? Que eram os dois já mais experientes. Só que o Márcio, o Cristiano, ele optou por estar concluindo, né, a graduação dele, e aí, como ele estava defendendo, né, monografia, estudando, ele decidiu não participar do treinamento. E aí
eu acabei sendo indicado como o substituto do Márcio Cristiano. E eu até brinco com ele, a gente até brinca entre si que eu entrei pela janela, né? Mas, e assim foi que eu comecei. E aí eu adentrei, a gente foi fazer o treinamento, 1 mês em São Paulo, primeiro treinamento de instrutores do Senai, a nível Brasil. E de lá, a gente já veio para cá, para São Luís, e já se posicionou, se preparou para tirar a certificação. Inclusive, nós, Raimundo terceiro, e eu, 4ª pessoa a tirar a certificação da Cisco de instrutor no Brasil, né? Isso em 2002. Cara, que massa, né? Parece até que não parece que isso aí tá bem aqui no Maranhão, bicho. Não parece que tudo tá aqui no Maranhão, né? E assim, uma coisa que eu sempre falo que é até bíblico, né? Quando tu tá preparado, as oportunidades aparecem, Sim. né? Então, tu tava muito bem preparado quando a oportunidade apareceu e foi só dar match e tu poder avançar com essa oportunidade, né? Mas assim, Henrique, o mercado hoje também, cara, apesar de procurar pessoas não tão qualificadas, né? Porque o mercado tá precisando de mais gente do que qualificação. Sim. É mais gente querendo do que realmente a qualificação. O que tu enxerga, assim, que as pessoas hoje em que as pessoas se qualificar? Eu posso começar assim falando, é realmente IA? Assim, eu não sei se isso chega no nosso nível, que a gente gosta mais de falar de rede. Nosso nível é rede, né? Não chega isso aí. Mas assim, nessa velocidade, eu acho que a pergunta é essa, nessa velocidade que tá tudo acontecendo, no que o cara hoje deveria focar para ter mais oportunidade no mercado? Com relação a isso, Josimar, eu entendo que hoje, né, os headhunters, né, os caçadores, o próprio, né, a gestão de pessoas das empresas. Eu venho de uma formação que a gente costuma dizer formação por competência, né? E essa formação por competência, elas são três pilares: atitude, conhecimento e habilidade. E hoje, por incrível que pareça, o conhecimento a gente aprende, né? A habilidade a gente treina, mas a atitude não. Né? E a atitude é uma coisa que é muito voltado para interior, ética, criação, educação. E assim, o que eu entendo hoje que possa estar mais voltado, tecnologia, que seria a moda da vez, né? Digamos assim, a inteligência artificial seria uma boa, né? A aplicabilidade disso, porque eu vou te dar um exemplo. O que impede hoje de um NOC, né, uma empresa, um setor de uma empresa que é responsável pela sustentação de uma rede, utilizar uma inteligência artificial para resolver os problemas? Então, imagina que houve um incidente, é dada a entrada no incidente no sistema, a IA pega ali, valida o problema, o incidente, valida, faz um diagnóstico prévio e toma uma ação com relação a isso, né? Então, isso é uma coisa que isso precisa ser ensinado. Ela não vai aprender, né? É claro que isso precisa ser bem capacitado, bem preparado, bem entrosado com relação a isso, mas são cenários que hoje é perfeitamente aplicável, entendeu? Então, mas eu também entendo que a área de redes não vai deixar de ser utilizada, como também a área de segurança. Eu acho que uma das vertentes hoje que nunca vai deixar de moda vai ser segurança. Seja da pequena empresa, seja da média empresa, seja da grande empresa, todas elas, né, precisam de segurança. E a gente vê cada vez mais, né, os avanços com a IoT, né, com a casa, né, moderna, né, ela toda inteligente, né, e a facilidade de que isso estar suscetível, né, aos ataques hoje em dia, né. Então eu entendo que quem quiser realmente avançar um pouco mais, que quiser construir aí, seriam justamente trabalhando nesses 3 pilares: a parte de segurança, a parte de IA e a parte de redes. Seriam se souber desenvolvimento, melhor ainda, porque pode aplicar ali
dentro do contexto. E cloud, né? Cloud também, claro. Não, com certeza. Cloud, com certeza. Eu tava ouvindo um podcast hoje de manhã, eu gosto de estar correndo ali pela litorânea e eu ouço sempre o podcast do Rafael Bernardes. E ele tava num podcast, cara, com um cara de segurança da Stock. Eu voltei umas 3 vezes para acreditar nisso. É uma estatística que são feitos 500 mil ataques por dia no mundo. 500 mil ataques cibernéticos por dia no mundo. Sim. Cara, que loucura é essa, bicho? É muita. É muita. Muito ataque. E o cara até comentou assim, dá mais dinheiro atacar do que se proteger. Com certeza. Porque tava falando lá que a cada 1000 envios, por exemplo, de e-mail, de boleto fraudulento, 3 são pagos. Sim. Pô, cara, dá mais dinheiro o cara realmente ir pra esse mundo, né? Mas não é aconselhável, né? Sim. Mas então, Henrique, o cara ir pra essa área de segurança é uma boa. Segurança, cloud, e tá muito fácil hoje, né, cara, as coisas. Tipo assim, eu não vou falar nem na minha época, porque na minha época eu vim estudar, já tinha muita coisa fácil, né? Mas assim, na tua época era muito mais difícil acesso à informação, né? Como é que era pra tu estudar isso aí? A gente não tinha, cara? né? Porque na minha época era como? Você fazia o curso oficial e pegava o material impresso ou conseguia o material com alguém que já fez o curso. Diferentemente de hoje, né? Que você entra na internet e tá aí difundido todo o material, tudo para todo mundo, né? Então a facilidade é tremenda com relação a isso. Na minha época não, era só... Eu brinco que foi uma época que eu li muito, estudei muito, né, Josimar? Eu lia e estudava mesmo. 10 livros, e naquela época era o Windows Server, né, livros de 600, 800 páginas, então eu estudava aquilo ali, né, 8 livros, 10 livros por ano, né. Hoje eu não tenho tanto esse hábito de estar lendo livro, até porque a gente não, né, muito mais a parte de gestão pessoal. Entendi. E assim, a gente sabe que tu entende muito dessa parte de rede e tudo, mas assim, qual foi o conhecimento aqui, assim, que te desafiou para tu avançar, para dar o próximo passo, assim? Foi realmente a parte de Cisco, ou foi a parte mesmo que tu foi para a parte de virtualização? Eu nem te conheci nessa parte de Cisco, foi saber depois que a gente começou a conversar, né? Porque a primeira vez que eu te conheci foi para resolver um BO para mim de VM. Tá até hoje no meu celular, Henrique VM. Qual foi desses conhecimentos aí que foi mais desafiador para te lançar pro mercado? O que eu percebi muito foi que toda empresa ela tinha um déficit, pelo menos aqui, né? Isso se estendeu a nível de Brasil, de um projeto. Porque, não sei se as pessoas sabem, Josimar, mas eu era instrutor na área da Cisco, nas pirâmides de CCNA, CCNP e segurança, né? Então, quando a gente começou a estudar CCNP, lá em 2006 aproximadamente, aquilo ali abriu realmente a mente. Por quê? Porque a gente não foi ver somente resolução de problemas, a gente foi ver projetos como um todo, né? Então, como a gente vê projeto, a gente começa a perceber os problemas relacionados à falta de planejamento na implementação, na estruturação da rede. E isso foi o que me deu um estalo, que seria justamente o quê? Cara, por que eu não atuo fazendo reestruturação dessas empresas que foram mal planejadas? Entendeu? Então foi isso que foi o insight que eu tive na época, e assim eu me especializei justamente nisso. É muito melhor a gente pegar um projeto do começo, mas é muito mais desafiador a gente pegar um projeto, uma estrutura já pronta e reestruturar. E uma das coisas que a gente percebe, que eu percebo assim muito com relação a isso, Josimar, é que a gente, muitas das vezes, são configurações. Muitas das vezes é a falta do planejamento e muitas das vezes é realmente a aplicabilidade daquele dispositivo na sua função,
né? Então, um simples reposicionamento de cabos, um simples reposicionamento de dispositivo, né? Um planejamento já faz toda a diferença, né? Então, a gente que é da área de redes, a gente sabe, né? De pegar uma rede onde um relatório era tirado em 5 minutos, um relatório na rede. Depois da implementação, tirar o mesmo relatório de 5 minutos que precisava ser rodado todo dia, 8 horas da manhã, em 30 segundos, né? Ou seja, a produtividade, a satisfação do cliente, a operacionalização, né, daquela atividade sendo feita de forma mais rápida, né? E isso traz um retorno, porque imagina isso, um impacto numa loja, né, numa empresa de venda que precisava estar executando esse relatório e precisava não poderia fazer vendas enquanto isso não pudesse estar liberado isso todos os dias, né? Caramba, que massa, tu falou uma coisa interessante mesmo, que o pessoal pensa que é qualquer switch, que é qualquer disco, que é qualquer processador. Eu aprendi muito com o Regis, cara. Tem uma configuração para cada coisa. E assim, eu falo a gente, não estou falando de ti, não estou falando de mim, porque assim, eu também, meu conhecimento era muito limitado até um tempo atrás. Mas assim, a cabeça da gente que está começando é achar que realmente é qualquer HD, qualquer switch, tudo. Mas não é, isso não influencia muito no desempenho. Falou uma coisa muito bacana. E se duvidar, tu pega mais problema para resolver, né, refazer, do que pegar uma do zero. Sim, mais ou menos isso aí, né? É muito mais trabalhoso você reestruturar do que você fazer o projeto do zero. Mas pega muito mais para refazer do que do zero, né? Muito, bastante. Entendi. E o mercado hoje ainda tá precisando muito de infraestrutura, né, Henrique? Sim. Hoje a gente tem a facilidade das clouds, né, que hoje é uma recomendação minha, com certeza. Isso não é tendência, isso já é essencial, realidade, né? Mas quem puder ter a sua infraestrutura, também indico realizar uma viabilidade técnica financeira, porque com os preços hoje das clouds, a gente tem de forma bem agressiva, é muito mais interessante você aproveitar da robustez de uma Amazon, de um Google, né, de um Cisco, do que você montar uma infraestrutura que muitas das vezes você precisa ter uma alta disponibilidade, né, uma resiliência muito grande, e que você não consegue ter a nível de uma cloud, né? Então, indico, faça uma análise de viabilidade técnica financeira para que isso fique realmente claro, se é melhor investir em infraestrutura ou se é melhor levar para a nuvem. Exatamente, boa. Henrique, eu sei que tu gosta de ensinar, e eu vou te fazer uma pergunta para tu ensinar aqui, né? O cara hoje quer começar com a carreira de redes. Isso até é bom para me levar lá para a empresa. Quais são os passos em que ele deveria tomar e por que, até ele chegar num nível assim interessante? A área de redes, ela é uma área que a gente tem grande capacidade de crescimento, né? A gente, para começar, entendo que estudar um modelo de referência OSI seria o começo, né? Você estudando o modelo de referência OSI, você vai entender todas as camadas ali, correlacionando a pilha de protocolos TCP/IP, você vai ter ali fazendo essa correlação, um entendimento mais claro, e com esse entendimento você consegue posicionar cada dispositivo na rede, né? E com isso você acaba fazendo o quê? Você acaba fazendo a comunicação da origem até o destino e vice-versa, né? Então, você entendendo essa comunicação, isso facilita bastante. Então, modelo OSI, aplicar a posicionamento dos dispositivos do modelo OSI, pilha TCP/IP. Ali é o princípio fundamental, né? O fundamental que a gente diz não é porque é básico, mas é porque é o alicerce, né? E a partir daí a gente pode desenvolver um pouco mais sobre o quê? Sobre configurações de switch, camada 2, configurações de roteamento, camada 3. Uma coisa que eu vejo que ninguém, quase zero, faz é planejamento, projeto hierárquico de endereçamento IP, seja IPv4 ou IPv6, não tem. E as pessoas, pelo fato de não fazer isso, acabam tendo problemas com o consumo
alto de recursos de suíte, de um roteador. Então, o que acontece, se eu tenho um equipamento na qual ele está trabalhando com 5.000, 6.000, 10.000 rotas, e eu posso fazer com que ele trabalhe a partir de um planejamento bem feito com 1.000, com 64, porque a gente consegue fazer isso, né? Com a sumarização de rota, um projeto hierárquico, a gente faz o projeto de forma modular, onde a gente consegue fazer isso hierarquicamente e a gente consegue reduzir a capacidade de consumo, né? O consumo dos recursos nos equipamentos. E, ao invés, o que é melhor? Um roteador está trabalhando com 1.000 rotas ou um roteador está trabalhando com 16 rotas? Né? Não se compara, né? Uma pergunta. Agora imagina isso com 1 milhão, né? Imagina com 10 milhões de rota. Isso impacta, né? Severamente. Incluindo outros serviços como NAT e assim vai. Então, filtros, né? Isso acaba realmente impactando. E uma das coisas que a gente percebe é justamente isso. Entender o modelo OSI, subiu para roteamento, projeto de redes, e aí a gente começa a trabalhar com a gestão. Então, isso seria aí o ciclo para se iniciar. Tu falou um negócio bem bacana, né? Assim, eu tenho trilhado algumas empresas que eu passo quando a gente vai fazer a troca de gestão da parte TI, né? E assim, tu vê nas empresas assim um puta de um switch e o cara só botou aquele switch ali porque achava que ele era mais rápido. Sim. A usabilidade mesmo dos equipamentos o pessoal não usa. Cara, e assim, a ideia do teu curso é muito bacana. A gente vai já falar disso aí, mas é muito bacana porque precisa muito, cara. A gente precisa muito conhecer aqui, entendeu? A gente tem muita gente boa aqui e tá desperdiçando muito tempo aqui, né, cara? E assim, a parte da liderança da gestão, né? É muito bacana. E como foi essa tua transição para tu chegar a ser líder de equipe e tudo? Como foi a tua qualificação para tu chegar a liderar uma equipe grande do grupo onde tu faz parte hoje? Eu comecei bem de baixo mesmo, né? E uma das coisas que eu aprendi nos treinamentos da Microsoft é que para você comandar, né, você precisa saber executar, né? Então, para que um diretor na Microsoft ele seja diretor, ele precisa passar por todos os cargos mais baixos para que ele possa realmente. Então eu comecei realmente lá de baixo, né? Então metendo a mão na massa, crimpando, aprendendo, né? E trocando CD-ROM, placa-mãe, e assim a parte mais manual. E existiu um determinado momento que eu precisei aprender, estudar, me qualificar para que eu pudesse realmente estar gerindo pessoas. Porque o ser humano ele é um ser, né, bem uma variedade muito grande de pensamentos, de entendimentos, né, de etnias, né, de forma de trabalhar, de comportamento, né, então a gente realmente precisa trabalhar com tudo isso. Então, em 2006 eu tive uma oportunidade que foi justamente, eu fui chamado para assumir a coordenação de uma empresa de TI, e essa empresa, ela me proporcionou essa capacitação na parte de gestão, e como todos os outros da minha vida muito bem aproveitados, eu tive a oportunidade ali de trabalhar com equipe de mais de 60 pessoas, né? Então, uma equipe grande, onde a gente tomava de conta, essa empresa a gente tomava de conta de CPDs, né? Então a gente tinha um contrato com o Estado. Então eu passei muitos anos tomando de conta da Secretaria do Meio Ambiente, do Estado do Meio Ambiente, Secretaria da Indústria e Comércio, Detran. Ajudei também na Secretaria de Segurança, tenho um relacionamento muito forte lá com eles, a gente tem uma parceria muito grande. Também com Indústria e Comércio, infraestrutura. Então a gente tinha uma equipe muito grande, né? E ali foi onde eu tive a consciência de que a melhor forma de você trazer para o comprometimento da equipe é você ser uma referência.
né? Então, como é essa referência? Essa referência é chegar cedo, essa referência é tratar as pessoas bem, essa referência é ensinar as pessoas, né? E dar condições para que ela execute e operacionalize o seu dia a dia. E assim eu percebi que eu tinha facilidade nisso, né, de comunicação, de ensinar, de dar condições, e sempre tive esse princípio de paizão, né? Não tá conseguindo, então bora aqui, vamos lá fazer junto, bora refazer aqui os passo a passo para que a gente veja onde é que tá a dificuldade e traçar essa solutiva, né? Inclusive, eu tenho uma que eu brinco com os meus filhos, né? Que eles dizem, papai, isso aqui é difícil, né? Eu disse, difícil? Não. O que é o difícil? Ah, tá bom, papai. O difícil é o fácil que eu não sei. Então, a partir do momento que se torna, né? Você sabe, acaba se tornando fácil, né? Então, eu tive ali, em 2006, foi justamente um boom ali, o despertar para isso. Hoje eu não tenho muita condição de estar com a mão na massa, mas eu acabo atuando muito na parte realmente de gestão. Mas o legal é porque tu veio do técnico, né? Tu foi lá o cara que puxou o cabo de rede, crimpou o cabo, e aí tu foi lá pro estratégico, né? Sim, justamente. Essas qualificações que tu falou, era ITIL, foi COBIT? ITIL, COBIT. Eu tive a oportunidade de trabalhar, e uma delas também que me proporcionou muito essa capacidade de gestão foi a gerência de projetos, que a gente incutiu muito essa parte de gestão, que foi proporcionado aí pelo Senai na época, né? E isso lá em 2006, justamente por isso, porque o que aconteceu? O Senai Brasil, naquela época, Josimar, ele entendeu que para que os recursos do Senai Brasil fossem alocados para cada estado, deveria ter um projeto justificado, onde demonstraria que tem demanda, análise técnica, financeira, viabilidade, tudo, né? Então, a comprovação de que realmente aquilo ali não é uma coisa avulsa de cabeça. E com isso a gente teve a oportunidade de fazer o quê? De fazer o projeto e gerir o projeto, né? E aí isso veio o quê? A gestão de recursos, né? A gente teve que trabalhar com pessoa, teve que trabalhar com financeiro, teve que trabalhar a gestão técnica, né? Então isso foi ali construindo, né? Moldando essa capacidade, essa possibilidade de gerir pessoas e de gestão, né? Pô, tem que botar isso aí no teu curso, cara. Tem que botar aqui, aí eu compro. Essa parte tua aí de BGP, essas coisas aí não dá mais pra mim não, mas a parte de gestão tá. E assim, como líder, tu falou um negócio bem legal, né, que tem que ser exemplo. Tento ser também, tanto exemplo pra minha filha como pra minha equipe. Mas assim, o que tá motivando, assim, o pessoal? Porque técnico hoje, cara, profissional da área de tecnologia tá sendo leiloado, né? Todo dia aí. Quando não são as de fora que estão tentando levar, né? Eu perdi um técnico muito bom agora, graças a Deus, seu pai Stefanini, não foi pro Matheus. Se fosse pro Matheus, eu ficava puto. Mas seu pai Stefanini. E assim, o que a gente tá fazendo? O que é feito para motivar esse pessoal para continuar ali com a gente na equipe, para dar o gás, ou até mesmo para se qualificar, pronto, que é uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje, é a qualificação do pessoal, não é nem por falta de acesso, é por eles quererem, né? O que tu faz lá para dar uma motivada nessa galera? Nesse caso, assim, acho que primeira coisa, plano de cargos e salários, isso tem que ter. Ele tem que ter a perspectiva de crescimento dentro da empresa. Segundo, ninguém trabalha só de reconhecimento técnico. Tem que ter um reconhecimento financeiro. E com prazos, assim, dentro, né, da possibilidade, para que isso venha a acontecer, né? Então, e o outro é realmente a capacitação técnica, né? A capacitação técnica. Porque o reconhecimento técnico é ótimo, mas aliado com reconhecimento financeiro é melhor ainda. Então, tem que ser um trabalho aí de criar esse desenvolvimento,
um plano de desenvolvimento para o time. Segundo, estabelecer essas metas. Tô falando não meta pessoal, meta de time, mas assim, procurar ajudar nessas metas pessoais de cada um deles. E terceiro, dar condições para que realmente se desenvolva, tá? Por quê? Porque se isso não acontecer, Josmar, o que acaba acontecendo o quê? A pessoa fica entediada, né? A pessoa não tem ânimo de estar trabalhando. E outra coisa, eu não quero ser um amigo de uma pessoa que trabalha comigo, mas eu quero entender os problemas pessoais dele, né? Eu tive muita experiência disso, que muitos dos problemas em desempenho, em performance dentro da empresa estão muito mais relacionados com problemas pessoais, efetivamente, do que capacidade técnica, cognitiva, né? E de aprendizado, de inteligência, né, emocional. A pessoa que não sabe, eu entendo hoje, ninguém diferencia o que é vida profissional da vida pessoal. Então, não há distinção. Se a pessoa não tem uma vida profissional, uma vida pessoal tranquila, sã, ele não vai ter uma vida profissional boa. Não tem como. Então, se a gente aliar a capacitação, se a gente aliar a expectativa de crescimento, se a gente aliar um ambiente saudável, a gente consegue fazer com que esse time dê mais pra gente. E eu já tive vários exemplos disso, porque eu tive funcionários que tiveram, pelo fato de existir um plano de crescimento técnico, ele disse: Henrique, eu vou ficar aqui, mas eu não vou sair daqui porque eu recebi proposta de o meu salário e meio aqui. Mas por que eu vou ficar aqui? Porque eu sei que aqui eu tenho a possibilidade de crescer tecnicamente. Talvez lá na frente, em um determinado momento, que eu tenha aprendido essa capacidade técnica, esse envolvimento maior, eu pense em sair se aparecer a oportunidade novamente. Mas no momento não. Ou seja, para você pegar um colaborador no qual ele deixou de sair para ganhar uma vez e meia um salário. Por quê? Porque ele vê que ali existe a oportunidade de crescimento técnico num ambiente saudável, é extremamente salutar, né? E é isso que a gente deseja fazer. Então, acho que é um conjunto de coisas que a gente precisa trabalhar para que o nosso time esteja confortável em todas as aberturas, em todas as condições de crescer, não só profissionalmente, inteligência emocional, financeiramente e também dentro da empresa. Hoje, eu entendo que só quem não trabalha é quem não quer. É verdade. Isso aí é tão importante, cara, ficar claro isso. Eu tenho certeza que tem empresário que vai assistir isso aqui, que ele não consegue entregar essa visão para o colaborador dele, né? Eu também tinha essa dificuldade. Eu contratei uma consultoria de um cara muito bom aí, que está estudando governança de TI, o Gustavo Marques. Ele tem uma empresa chamada Strategit, e ele fez muita coisa massa lá na Doutor Suporte. Uma delas foi essa parte de plano de carreira. Eu vou até te dizer como é que é. Tipo, na horizontal, júnior, pleno e sênior, né, que são as entregas. Na vertical, são as certificações lá de quem tira, sobe para vertical. Porque antigamente ficava muito à toa. Eu olhei para a cara do cara só porque ele é legal e tá entregando um pouquinho mais, pronto, vai para N2. A maioria das empresas são assim, cara, eu tenho certeza. Sim. Aí esse cara aqui, só porque ele já sabe formatar um servidor, pronto, ele é N2. Botou a estrela no peito e vamos lá. Não sabe qual é o salário, não tem perspectiva de crescimento. Acho que isso é uma das coisas importantes, cara, que por isso que o mercado perde tanto para outras grandes empresas que estão um pouquinho mais organizadas. Então eu acho que dá para se organizar, cara. Dá para se organizar. Sim. Pronto, se chama uma pessoa do teu nível para o cara bater um papo. Tu é muito acessível, disso aí eu sei. Às vezes, muitas das vezes eu queria saber alguma coisa, eu te chamava para almoçar e tu desenhava para mim. Puta que pariu, muito massa isso aí.
Mas se o cara chamar alguém do teu nível assim e desenhar, cara, como é que eu faço isso aí? Tenho certeza que tu tá aberto A gente tá à isso. disposição, com certeza. Entendeu? Mas isso é uma coisa muito importante, cara, que eu acho que é por isso que tantos profissionais estão nessa rotatividade aí, procurando um lugar para se achar, né? E outra coisa com relação a isso, Josimar, ninguém gosta de um funcionário que tenha, né, a prostituição, né, sair de uma empresa para outra, onde o dinheiro sempre fala mais alto, né? Claro, faz parte, né? Mas o compromisso, a ética, isso também é tanto é que nos 3 pilares, conhecimento, atitude e habilidade, o que pesa mais realmente é a atitude, né? Então, isso é uma coisa que realmente precisa trabalhar. E só para te ter um exemplo, nesse caso, na empresa que eu tive essa oportunidade de trabalhar, a gente formou, na época, 5 MC engenheiros Microsoft em um ano. Né? Eu tive a oportunidade de não só estudar, capacitar e prover isso, que teve época que eu mesmo, né, na época eu fazia 2, 3 provas por semana, né? Então isso era uma coisa assim muito... E eu não tenho problema, pelo contrário, eu tenho uma curva de aprendizado muito grande. Então, eu aprendo muito rápido. Então, a gente vê justamente isso, quando a pessoa entende que existe um reconhecimento, que existe uma pessoa, um time, uma empresa que se preocupa com ele, que dá esse suporte, que quer ver que ele cresça e quer ver que ele também tenha o reconhecimento financeiro, isso faz com que ele vire a chave. E ele virando a chave, as coisas acontecem, a gente percebe, ele fazia 10 atividades por semana, agora faz 50. Isso é muito importante, a gente medir tudo, né? Tem profissional que fica protelando, faz 1, 2 atividades por semana, 1, 2 atividades por dia. Hoje, a gente, uma produtividade, falando por mim, hoje a gente tem, às vezes, tocando 60 atividades paralelas num dia. Então, a gente precisa realmente trabalhar de forma ágil, e por isso que o tempo, né, pra gente hoje é crucial, né? A gente precisa ser realmente bastante objetivo e trabalhar essa parte de que a gente tende a entregar o serviço bem feito, o trabalho bem feito, a atividade bem feita dentro do prazo e com excelência. Acho que a palavra certa aí é excelência. Verdade. E que hoje tu tá num dos maiores grupos de serviço, acho que a gente pode falar do Brasil, né? Sim. Que é o grupo Equatorial Serviço. O que tu tens aprendido lá, assim, no decorrer desse tempo que tu tá lá? Tem alguma coisa nova que tu não tinha visto sobre gestão, ou mesmo sobre tecnologia, alguma tecnologia nova? Eu tive a oportunidade de ser chamado, né? Sou muito grato ao gerente hoje corporativo, Henrique Veras, né? O meu xará, ele, e a gente tá até se falando ontem. E ele me chamou, né, para que eu fosse para lá trabalhar dentro do grupo, mas com uma perspectiva de crescimento, né? Isso foi o grande boom, né? Além de ter um direcionamento realmente espiritual, né? Isso é bem engraçado que eu sou evangélico, né? E a gente orou na sexta-feira, eu e minha esposa, para ver se tinha alguma oportunidade. E quando foi no sábado, o Daniel me ligou dizendo que abriu uma vaga no grupo Equatorial e que eu não quisesse me candidatar. E aí o Henrique Veras me ligou e a gente acabou combinando e eu acabei indo, né? Isso, assim, de sexta para outra semana. Claro que existe todo o processo de recrutamento. E hoje eu estou como executivo lá no Grupo Equatorial, fico especificamente na empresa Equatorial Telecom. Vi muita coisa nova. Para quem não sabe, o Grupo Equatorial ela é uma multi-road, multi-utility, né? E ela tem aí
atuação na área de transmissão, saneamento, né, distribuição e serviços, né, que aí entra a Equatorial Telecom e também a parte de ecoenergia também, e eu fico especificamente na parte de Equatorial Telecom, na qual a gente atua prestando serviço para o grupo e também para o mercado. Hoje eu fico responsável pela estrutura de redes em todo o Brasil, né, pela parte. Eu tenho uma pessoa imediata que a gente se ajuda, ele é o gerente, eu fico como executivo, e o nome dele é Bruno Paulino, cara extremamente inteligente e que é referência, né, aquilo que entende, e que me fez despertar muito para responder esse teu questionamento. O que eu preciso fazer para crescer dentro do grupo? Eu preciso entender dos negócios, eu preciso entender o que o grupo quer, eu preciso entender de gestão, eu preciso entender como o grupo funciona. E isso fez com que eu tivesse contato com muitas coisas que eu só ouvia falar, né? CAPEX, OPEX, né? Projetos, dentro dessa visão estratégica, apesar de ter trabalhado já com plano diretor, ter virado a chave, porque a gente trabalhei muito tempo na parte tática, né? A partir do momento que a gente passa para um momento estratégico, a gente tem outra visão, né? Então, isso foi o grande desencadeador com que eu estudasse cada vez mais. Hoje eu procuro tá estudando muito a parte de gestão e o que eu consigo aplicar dentro do grupo, né? Tiveram muitas siglas que eu tive que estudar para entender o significado, EBITDA, DRE, né? E assim vai, né? Hoje a gente é tranquilo, mas nem sempre foi assim, né? Hoje tu deu mais uma esfriada para estudar mais a parte técnica, porque não dá para ser técnico e gestor ao mesmo tempo. Como é que tá essa tua Hoje eu não consigo mais meter a mão na massa, né? Hoje a gente tem muito mais atividade relacionada realmente à gestão. Mas sempre que posso, eu estou ali, né, ajudando, fazendo uma configuração ou outra, mas a atuação realmente hoje eu procuro me dedicar muito mais a essa parte de gestão, porque eu sei que a superintendência, eu sei que a minha gerência, ela depende muito disso e o grupo em si, né, porque o fato da gente tomar de conta do estado do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Sul, Pará, né? A gente tem também o Amapá, tem Goiás, né? A Sabesp também, São Paulo, o grupo, né, comprou um percentual agora lá. Então é um grupo, para quem não tem noção, o Grupo Equatorial hoje ele é o 4º maior investidor do Brasil, né? Então números assim que eu ouço, estudo que está aberto, né? O grupo nos sites de investidores, o grupo chega a investir 9 bilhões de reais no Brasil, né? Então não é qualquer empresa, né? Então é uma representatividade muito grande. E a gente tem realmente um orçamento que a gente consegue crescer. Claro, hoje que a gente está com muito mais, uma visão muito mais estratégica de trabalhar com o que se tem, no momento de reestruturação, que a gente consegue atuar, mas com uma estratégia sem estar investindo tanto, né? Isso é uma coisa que a gente conseguiu conciliar e trabalhar aí para que a gente possa crescer sem realmente desprender de um investimento. Bom. Pelo menos no momento, tá? Henrique, tá crescendo muito essa parte de 5G, IoT, rede inteligente e tal. Tu acha que ainda vai... Esse core, não sei se eu consigo te explicar melhor, mas esse core que a gente conhece, que é o que tu estudava ali na Cisco, cara, tu acha que isso aí vai dar uma estagnada agora para dar margem para essas outras redes crescerem? Ou tu acha que ainda tem mais alguma coisa para crescer? Como é que tu acha que vai ser esse futuro aí? Eu acho que ainda tem oportunidade para crescer, tá? Mas o crescimento não vai ser tanto, né? Porque hoje com as redes, né?
na minha época, a gente tinha, assim, era um CCNP que tomava de conta da rede da Embratel do Norte e Nordeste, ou do Brasil inteiro, né? Então, hoje não, hoje a gente tem CCNP aí a muitos, né? Mas assim, se tem hoje a comunicação por satélite, isso não é mais tendência, isso é fato. Então, o que vai se concentrar como núcleo, né? O que vai se concentrar é a entrada dessas redes, né? Porque eu não duvido muito, Josimar, acredito que daqui a 3, 4 anos a gente vai estar trabalhando, vai estar utilizando o celular via satélite, né? Ou seja, a gente não vai ter mais essa estrutura de estação rádio base aí, com certeza não vai sumir do nada, né? Porque existe realmente um comércio com relação a isso. Mas as coisas vão começar gradativamente a subir para isso e cada vez mais, né? Então, o núcleo vai ser daí para cima, né? E onde é que está isso? Eu entendo que existiu uma descentralização em determinado momento, a nível de Brasil, a nível de mundo, e provavelmente com essa tendência o que vem acontecendo é que esse núcleo volte para o antigo núcleo da internet. Estados Unidos, principalmente, China, Europa, ali, né? Fique mais realmente resumido aqui, esses 3 continentes, exclusivamente os Estados Unidos, né? Entendi. Então a tendência que vai dominar mesmo é o cara estudar rede via satélite, né? Cara, e como é que as empresas têm que se preparar para isso aí? O que, por exemplo, as empresas que eu falo, as empresas que vão qualificar os profissionais, o que eles têm que se preparar aí de fazer para essa galera ficar mais antenada? Assim, com relação a isso, é proporcionar cada vez mais, né, pro time não só o ferramental, né, mas a possibilidade de estar estudando isso. Porque uma das coisas hoje que é bastante cobiçada é a criatividade, né? Então, o que é a criatividade? Resumindo de forma simplória, é você não inventar a roda, mas você pegar ali a roda e aplicar no sentido de que esteja com uma visão estratégica, um projeto tático aqui, ali. Dei um exemplo, por exemplo, da inteligência artificial. O que hoje, por que não os NOCs, os CGRs da vida não tem hoje ali a inteligência artificial para resolver os problemas da rede de forma automática, né? Então, precisa ser treinada, né, a inteligência artificial, mas vai chegar no momento que ela vai andar sozinha, né? Então, criatividade, né? E a criatividade ela é proporcionada quando a gente dispõe a tecnologia para o time e ele tem condições assim de estar entendendo a tecnologia e aplicando no negócio. Isso é importante. Não visão para fora ou para o mercado em si, mas sim para o negócio da empresa. Sim. E aí essa criatividade aí vai proporcionar aí muitas aplicabilidades de serviços, negócio. Tá sente saudade de botar um roteador na mesa lá e sinto. E na CLI. Sim. Ainda faz de vez em quando. Ainda faço de vez em quando, volta e meia eu tenho a degustação ali, o prazer de estar boa. E tem desenvolvido isso aí muito no pessoal lá, né? Sim. Hoje o time no grupo lá, o meu time em si, lá no grupo Equatorial, ele na Telecom é um grupo muito bom. Pessoas muito boas. É porque nesse caso, o que a gente procura, eu particularmente? Eu procuro atitude, primeiro. A pessoa, porque habilidade e conhecimento a gente capacita. Se a pessoa ela tem atitude e ela quer aprender, a gente capacita. Só que chega no momento que para que a gente suba um degrau, a gente precisa ter alguém que nos dê esse suporte, né? Então, é degrau por degrau. Então, hoje eu tenho um time que, não só com relação à confiança, mas também tecnicamente um nível muito alto,
E isso me dá muito conforto de que eu sei que a decisão técnica vai ser a melhor decisão. Então eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. Boa. E que bora baixar um nível rapidão da conversa. E assim, vocês têm feito gestão de atendimentos lá? Isso não passa por ti, ou é outra pessoa? Gestão de atendimento que eu falo assim, SLA, por isso que eu tô falando, bora baixar o nível aqui rapidinho. Essa parte de gestão das SLAs, o tempo, tudo isso aí, não passa mais por ti isso aí, né? Não passa. Hoje, na verdade, assim, hoje existem executivas lá dentro do grupo e eu fico nessa executiva de planejamento de rede. Então, o que a gente fica? É parte relacionada, é como se fosse a engenharia de redes, entendeu? Sim. Então, a gente fica responsável por projetos de rede, projetos estruturantes, projetos especiais, definição de soluções, arquitetura de soluções, mas existe uma executiva só responsável por isso, muito bem comandada, um parceiro, amigo, pessoal, e que ele toca justamente essa parte, que é a parte de CGR, NOC. Tudo internalizado aí da própria Equatorial, né? Tudo dentro da própria Equatorial. E vocês têm contratado, todo mundo tá aqui ou tá espalhado no Brasil e é todo mundo daqui? Hoje, a parte de atendimento, ela é toda daqui. Tá? Ela é toda daqui. Pelo menos aquele nível 1, né? O NOC em si, é todo daqui. Ou fica aqui, mas a gente tem times, equipes em cada estado, tá? Então aquele que faz seja field, né, seja a parte de N1 lá na ponta, seja o apoio, né, técnico na área de redes ou até mesmo nas nossas atividades. Então, mas a gente tem em cada estado, a gente tem um time. Boa. Henrique, cara, eu fico cada vez mais emocionado quando eu trago uma pessoa do teu nível aqui, cara, porque a gente acaba saindo daqui com uma aula, quando a gente eterniza esses momentos aqui, né? Como eu falei com o Lucas, com o Regis, é sempre uma aula, cara. E, te agradecer demais, disponibilizar teu tempo, a gente poder eternizar esse momento aqui no Tá Bom Pra Ti. Eu espero que quem tem assistido dê muito valor, quem vai assistir, né? Dê muito valor a essa aula e que tu possa deixar uma mensagem para quem tá te acompanhando aí, quem quiser achar o Henrique nas redes sociais ou futuramente vai ter o curso que tu vai lançar, né? Fala um pouquinho aí. Primeiro é um grande prazer estar aqui sempre, né? A gente tem esse relacionamento, essa amizade, e eu sou uma pessoa que trabalho com difusão de informação, né? Eu não costumo reter nenhuma informação. Então eu gosto particularmente disso, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de possibilitar o crescimento, passar conhecimento, e isso é filosofia de vida, né? Então, pelo fato de ser uma filosofia de vida, eu trabalho isso no dia a dia. Mas com relação ao curso, a ideia é justamente o quê? A gente está trabalhando um curso voltado para provedores, né? Para provedores. Como assim? Eu percebo que existe uma deficiência muito grande da equipe técnica nos provedores em si. Coisa que a gente não tem lá no grupo Equatorial, na Equatorial Telecom, é que pessoas que não têm o conhecimento, a expertise de trabalhar configurar, por exemplo, um LACP, um Link Aggregation, né, saber as técnicas, as melhores práticas, um projeto de rede, né, hierárquico, IP, seja IPv4, seja IPv6, conhecimentos de como funciona a internet, né, com relação a RPKI, ROA, né, com relação a DNS reverso, com relação à designação, com relação a tecnologias de engenharia de tráfego, como MPLS, SPB,
né, segment route, e também chegando ao nível de configuração realmente de dispositivos. Cara, como é que eu faço para implementar a MPLS no MikroTik, né, que é bastante difundido, né, o MikroTik aí nos pequenos provedores, pelo custo-benefício. Mas como é que eu faço para implementar o MPLS entre MikroTik e Huawei, né? Como é que eu faço para configurar um servidor PPoE, né? Como fazer a configuração de um servidor DNS, como criar um servidor de ROA para que a gente possa integrar com o Registro BR e ter, da mesma forma que existem as assinaturas dos certificados quando a gente acessa lá o site do banco, existem também os certificados a nível de roteamento, a nível de rota. Isso evita de ser sequestros de ASN, sequestro de redes, e isso dá uma segurança, um nível muito mais alto com relação à proteção da rede em si. Então eu percebo que tem muito disso, né? Então a ideia do curso do treinamento é justamente possibilitar que uma pessoa que esteja iniciando e uma pessoa que já tem o seu provedor, seja técnico ou seja o dono, queira aprender, ele tem a possibilidade de estar vendo o que é essencial a nível de conceito, o que é essencial a nível de implementação, o que é essencial a nível de sustentação. Entendeu? Então a ideia é basicamente essa. Então a gente vai ver, por exemplo, MPLS, BGP, Linux, virtualização, OSPF, PPoE, ROA, né? A MikroTik, Huawei, Cisco, né? Os principais vendas aí que utilizam aí os provedores. Mas é só para provedor não, né? Isso aí não, o cara sai de lá já qualificado para ser analista de rede aí no mercado. Sim, com certeza, porque ele vai ver, é essencial, né, que ele tenha esse conhecimento, e a ideia é essa, né? Ele é um analista de rede ali que tenha condições de sustentar um provedor. Pô, cara, que bacana. Vai dar muito certo. Já deu, Deus é bom. Se eu puder contribuir em alguma coisa, conte sempre comigo. Tô aqui com o pessoal do movimento. Vamos fazer o lançamento disso aí lá no movimento. Vamos sim. Tem uma galera que precisa ouvir mais isso aí. Henrique, e pra te achar, como é que faz? Tu manda o teu LinkedIn ali, né? A gente vai deixar o LinkedIn ali, mas se quiser falar aí, fica à vontade. Eu tenho... Hoje eu tô ainda num processo de desenvolvimento, tá? Principalmente pelo fato de sempre ter as empresas chegarem até mim, eu acabei tendo, digamos, me acomodado com relação a isso. Então hoje a chave está sendo trabalhada, sendo virada com relação a isso. Hoje especialmente eu tenho o LinkedIn, né? O meu LinkedIn é Henrique Costa, pode estar entrando lá, pesquisando em LinkedIn Henrique Costa, e você vai achar. Lá tem toda a minha inclusive o histórico, que vai verificar quem quiser estar trabalhando, desde da parte de suporte até a parte de superintendência, gerência, executiva, e assim vai. Tem condições de ver lá, dar uma... E a ideia, o próximo passo é a gente estar atuando nos canais, redes sociais, e também não tenho nada criado, tá? E aí eu espero contar com meu irmão pra gente tá... Eu falo bem ali com o olho que vai te ajeitar, que o olho entende. Pra gente tá trabalhando com relação a isso, e a ideia é possibilitar esses treinamentos, né? Sejam mais completos, sejam os mais simples, fundamentais, dentro de plataformas que tenham a possibilidade de estar direcionado realmente para a área TI, né? Já vou deixar o convite aqui, cara. Vou fazer algum evento aí no movimento e quero te levar lá pra gente fazer um workshop lá, viu? Vamos lá. Vamos deixar. Rick, mais uma vez, meu amigo, obrigado, viu? Obrigado. Pela tua presença. Pô, cara, isso é quase um sonho realizado, poder falar contigo. Pessoal, ficamos por aqui. Mais um episódio. Eu falei episódio, Wally? Eu falo sempre episódio, né? Mas eu falar episódio hoje. Mais um episódio tá bom pra ti. Quero agradecer mais uma vez o Hub 92, meu amigo Zé Luiz, obrigado. Agradecer Foto Sombra, que faz aqui a canequinha do Tá Bom Pra Ti. Agradecer Doutor Suporte, que ajuda a gente. Agradecer também todo o pessoal do Movimento TI Maranhão.
que curte nossos vídeos ali, que assiste, que vai ver o Henrique aqui dando essa aula aqui hoje. E peço também a você, que é empresário da área de TI, que não está no movimento, acesse aí nosso grupo, entra no nosso grupo Movimento TI. Também tem o nosso Instagram, @Movimento TI Maranhão. Só clicar lá e acompanhar a gente, tá bom? Agradeço a todos vocês, peço que curtem, compartilhem nossos vídeos, que é para poder o YouTube entender que é legal e propagar mais a informação da tecnologia aqui no Maranhão. Um grande abraço, até a próxima. Tá bom para ti? Valeu, meu irmão!